Senão não. Amanhã também é Pode criativo. de manhã. Música pra Sim. parte da manhã. Sim, interessante. Fechou, gente. Podem começar. E aí, Rodrigão? E aí, Brunão? Como é que tá? Mais um podcast. Tudo bem? E contigo, tudo certo? Tudo certinho? Hoje temos aí uma grande presença. Prazer. Muriel. Seja bem-vindo ao nosso Sim. podcast. Sim. Uma conversa aí informal, tranquila, né? Sobre teu trabalho, a tua arte. Sobre a arte, no modo geral, né? A criatividade. Sim. Vai ser um prazer. Já está sendo. Sim, a gente estava nesses minutinhos iniciais aqui conversando, né? E já começando, tu já se apresenta, Muriel, mas é interessante como cada pessoa que senta, né? Como cada pessoa é uma vida mesmo, né? Se manifestando como um universo de uma certa forma também. Quando a pessoa quando senta aqui, ela já impacta muito diferente. Cada uma que senta aqui, a gente percebe o impacto, inclusive, pelo menos para mim, traz possibilidade de ideias, imagens que estavam muito fora do radar. E a simples presença da pessoa suscita muita coisa, né? Então, quantos encontros, eles potencializam muito a diversidade humana mesmo, né? Para lugares diferentes, emoções diferentes e possibilidades que às vezes ficam muito fora do radar. O simples fato da pessoa estar. Então, mas especificamente hoje tu, Muriel, tem um magnetismo forte, né? Impressionante isso. Quanto tu expande o ambiente, assim, tava percebendo enquanto falava também isso, né? Que é isso faz parte de ti, não sei quando começou, depois até tenho curiosidade de perceber, de perguntar isso. Mas já vamos deixar tu pelo menos se apresentar um pouquinho para as pessoas porque hoje em dia a internet é assim, né? A gente fala de Floripa, tem um alcance pequeno, claro, aqui, mas daqui a pouco tá aí há 5 anos, tá aparecendo em outros lugares, outras pessoas estão vendo, né? Então se tu puder falar um pouquinho de ti brevemente para as pessoas saberem Quem é o Muriel? quem é o Muriel. Não que a gente, não que tu saiba quem é o Muriel, mas pelo menos o Muriel que dá o histórico, né, do Sim, Muriel um pouquinho. Sim. Bom, meu nome é Muriel Costa, Muriel Adriano da Costa, né? Sim. Eu nasci no fim dos anos 60 e início dos anos 70. E nasci no bairro João Paulo, numa chácara muito bonita, que ela terminava dentro do manguezal. Então eu tive uma infância muito relacionada com o mangue e com a pesca Hum. e com essa lida, Uhum. né? Com essa delícia de viver uma floresta que acabava no mangue, muito por necessidade também, numa família muito simples. E ali me criei no João Paulo e aos poucos fui reconhecendo o tamanho da ilha e o que ela podia proporcionar, até que eu conheci o Mar Grosso, que quando eu era criança não se ia para o Mar Grosso, né? Não se ia para as praias do leste. Era mais as praias de dentro, não tinha cultura de ir para a praia, né? Sim. Aí quando eu fiz uns 18, 16, 17, aí sim eu comecei a conhecer a capoeira, eu comecei a conhecer o chorinho, a música e o surf, e aí a vida começou a ter uma expansão, vamos dizer assim, né? Uhum. Muito bom. Que imagem, né? A imagem de nascer de frente ali pro mangue, né? É interessante porque fala desde uma densidade, né? De uma umidade Uhum. e dessa relação bem com a terra, né? A terra já se transformando em mar de alguma maneira, assim, né? Isso. É muito interessante porque de alguma maneira o quanto que isso impactou depois no teu processo de relação e criação Uhum. das tuas composições, né? É. Dessa transição da terra, do úmido, do humus ali, né? Pro mar. É. E o legal porque depois eu fui fazer educação física, né? Uhum. E onde a gente nasceu ali, quando a maré secava, ficava tipo 300 metros sem água, Uhum. às vezes até mais. Então eu empurrei muitas vezes a canoa, a bateira na lama, né? Uhum. E aquela habilidade de você empurrar não é só um exercício, né? Uhum. Você bota algumas coisas nesse cenário, como poder cortar os pés
Uhum. em pau, em ferro, em lâmina, em vidro, muitas vezes, e de você estar com muito frio, hoje você ter muito maruim, mas não é um maruim que está te mordendo aqui, são tantos maruins que você vai enlouquecer, Sim. né? E você começa a usar técnicas de sobrevivência como se cobrir completamente de lama, os maruins não terem acesso à tua pele, né? Uhum. Então tu desfigura literalmente quem tu és para te tornar um bloco de lama também. Uhum. Lugares com jacaré, com cobra, né? Sim. E de pôr a mão na toca para pegar caranguejo. E não era por prazer, muitas vezes por sobrevivência. Tinha que vender aquele caranguejo, vender o marisco, Uhum. né? Pegávamos ostras muito, muito grandes mesmo. Ostras que chegavam a mais de 1 quilo, com casca. Então a gente vivia isso e era uma coisa muito normal, assim, né? Sim. A gente nem se percebia como um mini super-herói, vamos dizer, né? Porque era uma coisa difícil, né? Sim. E aí, quando eu cheguei para fazer educação física, eu vi o quanto de habilidade Uhum. aquilo me deu, sabe? De velocidade, de força, de tônus, de coordenação, Uhum. né? Quantas vantagens Sim. passar por aquelas condições me trouxeram, entende? Sim. Sim. Literalmente, nadar contra a maré fortalece a musculatura, né? Com Sim. certeza. E uma inteligência corporal, né, que desenvolve. Só para Aham. finalizar o meu Sim. pensamento essencial, e agora eu tô falando, faz mais sentido ainda com a imagem que, quando tu tava falando aí, me ocorre, que é o quanto de fato, quando passa o barro, tu te mistura de fato, né? Tu não só vive ali, como tu de fato te mistura literalmente com a natureza e se transforma numa outra coisa, né? E o quanto depois dessa transformação vai se transformar em música, vai se transformar no educador físico que tu foi se tornando. O quanto uma coisa... Porque acho que na nossa sociedade existe uma coisa muito incrível, que é a gente setorizou muitas coisas, né? E na maioria dos povos que a gente... Vamos pegar assim, de culturas indígenas, afros, essa relação da arte, essa relação do movimento, essa relação até do teatro, assim, da música, não é tão categorizado. Tem cores, tem expressões que tu não pode nem dizer que é cênicas, nem só ritmo, porque tu reduz muito ela, né? Não tem como, assim como o ritmo, por exemplo, o ritmo é usado para rezar, para dormir, então para regular socialmente, internamente, externamente, mas também para dar um platô, uma plataforma para ver como que a gente vai caminhar. Na capoeira isso fica muito claro, né? O ritmo, o som, ele tanto serve para quem está ali jogando, então para quem está ali dentro, quanto como de alguma maneira ele dá uma contenção para a roda se manter. Então o ritmo, ele tem papéis muito maiores do que só o ritmo que a gente aqui fragmentou tanto. Música e ritmo ficaram coisas assim tão muito pobres. Então agora, como tu tem essa experiência de vida tão, vamos botar assim, em algum nível sofisticada, pela profundidade e pela interação profunda com a vida e com a vivência da vida, né? De uma maneira bem assim misturada. O quanto que o teu corpo depois vai te ajudar a ser o corpo que vai estar no palco, assim como é esse corpo que está aprendendo a ser corpo na educação física, mas que já sabia para levar a bater até a água. Porque esse é um processo de aprendizado de inteligência que a gente vai se relacionando à medida que se mistura com a E, vida. e muito vai ter que dar conta. Sim. Uhum. Vai ter que dar conta de empurrar a bateria até lá. Tu não vai poder parar no meio. Tu vai ter que aprender a fazer isso Tu mesmo. vai ter que dar conta, né? E a minha mãe, a mãe dizia assim, ó, vocês têm que andar com os negros. Vocês têm que andar, se vocês querem pegar mesmo a onda, o swing, o feeling, o groove, Uhum. Uhum. se vocês querem entender, vocês têm que andar com os negros. Eles A minha são mãe os dizia. mestres, né? Uhum. A mãe sempre diz isso pra gente. Uhum. Vocês podem ver como... e ela dizia sobre o dançar miudinho. Você vê como o Uhum. negro, ele dança miudinho, como Uhum. miudinho ele Uhum. mostra tudo, como ele não tem que fazer muito... Não, ele é só Uhum. miudinho, porque ele tem aquilo. Uhum. E aí a gente começou na capoeira muito cedo, com 14 anos, né? 14, 15 anos. E aquilo foi um universo rítmico, né? Uhum. Aí me Uhum. aprofundei bastante com os berimbaus, porque o nosso mestre ele estava muito relacionado com as músicas e o porquê das músicas, né? Uhum. Os cantos e o porquê dos cantos. Então ali a gente já deu um mergulho também nesse universo, né? Uhum. Do legado
Uhum. dos afrodescendentes, né? Sim. Do povo preto, né? E aí, bicho, e aí o universo era muito vasto, né? Eu não mergulhei tanto na religiosidade, mas eu mergulhei nos cantos, na capoeira. Você está envolvido também Sim. com esse aspecto mais de treinar, né? De preparar o corpo, né? Uhum. De dar 1000 golpes num dia, né? Sim. Entender a história, de se emocionar e Uhum. de se sentir se formando um capoeirista, né? Sim. Então a capoeira é impressionante. E aí o chorinho. Quando eu tinha 14 anos eu comecei a tocar chorinho, 13, 14 anos com chorinho. Um cavaquinho. Passava o dia com o cavaco na mão, gente. Ao ponto de jogar futebol e deixar o cavaco atrás da trave, eu nunca esqueço disso. E acabava de jogar e ia embora. O cara chegava em casa à noite. Cadê meu cavaquinho, cara? Deixei meu cavaco lá atrás da trave. Choveu pra cacete. Chegava meu cavaco todo molhado. Sim. Ai, que dá de secar os cavaquinhos. Muito legal, cara. Cavaquinho. Uhum. As melodias. Tudo isso me ajudou muito pra fazer melodias, né? Sim. Porto das Aranhas. Uhum. Choro, né? Então eu passava o dia tocando chorinho. É muito legal. Uhum. É interessante te ouvir, assim, porque a história da infância, né, principalmente a nossa primeira infância e toda essa formação, que aparentemente olhando foi difícil, né? Mas como o Bruno falou, todo esse processo ele te construiu, né? Te construiu dentro dessas bases, formou teu corpo, o teu aparato necessário para criar e materializar, porque esse que é o fato, né? Uma alquimia, literalmente, tu Tu vivia viveu a uma prática. Não, o barco tem alquimia. que chegar até lá. Não tem negociação, né? Então, assim, isso tudo vai te construindo, tu vai vivendo vários caminhos, experimenta aqui, a capoeira fez uma parte, o cavaquinho outra parte, outra experiência, educação física outra parte, até que tu chega na tua maturidade, né, me parece, e tudo começa a voltar de novo, porque aí tu vai te tornando aquele artista que se conecta lá com aquela criança que tem a ver com a pesca, que tem a ver com a tarrafa, que tem a ver com a música, a capoeira, e tudo se mistura, né, na tua autoexpressão madura. Então eu vejo, né, me olhando para minha história também, tudo que eu vivi no início hoje faz parte de alguma forma, né? E onde eu me sinto seguro às vezes é a forma como eu também crio as coisas que vão, né? Desde os improvisos da vida, as coisas que eu preciso resolver hoje de uma forma criativa, desde a própria arte que a gente vai manifestando, né? Então é muito bacana, assim, ouvir tua... Sim. Eu tive um ingrediente na minha vida que foi ser filho de um pai alcoólatra, over, doidão, né? Um grau de violência altíssimo, né? Então você ser criado dentro de um ambiente com muita agressão, com muita violência, né? De você ver sua mãe sofrendo todas as consequências do piorismo dos machismos, né? E você ser uma criança, né? Até você virar um mocinho e virar um guerreiro, né? Sim. E aí você olhar pro seu pai e eu vou te quebrar todo se você der mais um passo nesse sentido. Então até você passar essa fronteira de deixar de ser uma criança e encarar seu pai na porrada pra dizer, ó, não vai mais passar por aqui não. Aqui não rola mais. E para isso você precisou ter músculos. Você precisou ter tamanho, né? Foi a capoeira que nos possuiu, que nos deu essa autoridade, vamos dizer, para eu estou preparado para encarar o grande monstro, né? E ali em diante você carrega duas coisas, né? Aquela história, você tem que respeitar o seu pai, né? E aí você vai lá e quebra com isso, porque tem uma coisa mais importante do que respeitar o seu pai, é proteger sua mãe.
Uhum. né? Proteger sua vida, proteger tudo, né? Uhum. E aí você não está lidando com seu pai, você está lidando com um cara completamente descontrolado Uhum. e alterado por uma doença, né? Como Uhum. ser, né? Claro. O excesso de Claro, álcool. claro. Claro. Então, aí a vida começa, né? As descobertas dolorosas, Uhum. Uhum. mas que fazem parte, que te deixam bem diferente dos teus primos, que os pais Uhum. acordavam dizendo que o teu Nescau tá pronto e ele reclamava porque tinha nada. Uhum. É, exatamente. Né? Uhum. Né? Aí você vê o quanto É, você virou um guerreirinho mesmo, né? isso. Uhum. Tudo isso é legal, isso tudo te ajuda a, Sim. principalmente, a você ter convicção, Sim. Uhum. né? Ter discernimento, É, para daí você ter percepção e criar estratégias e a Sim. vida é. vai abrindo. As dificuldades vão forjando, né, esse guerreiro. Com Totalmente. Sim. certeza. Eu acho que elas vão forjando num nível de que elas criam a possibilidade para que seja forjado. Mas a tua decisão Uhum. de fazer e botar esse aqui, ó, até aqui, esse ato, né? Essa expressão que é isso, sai de dentro mesmo, né? Eu vou ter que, infelizmente, o meu pai como imagem do que ele era, vai morrer ali. E esse ato meu ainda que tá matando, no sentido não matando fisicamente, mas simbolicamente sim, né? Há uma ruptura de fato. E no mundo, o mundo acaba sendo o mundo, à medida que também eu vou pensando agora num show, né? Tu vai ter que ser essa ponta de frente que vai dizer, não, aqui, ó, a gente se comprometeu e vamos ter que se apresentar. Essa força de ir e fazer acontecer e tomar decisões, ela vai se forjando dessa decisão de que agora eu tenho que proteger ela. Porque no fundo eu não estou protegendo a minha mãe do meu pai. Eu estou dando um limite para a violência que se manifesta através do meu pai. Uhum. E o muito louco, tá, vamos voltar ao tempo aí. Você quer um pai que não, quero aquele ali. Uhum. Uhum. Quero Sim, aquele ali. que era aquele ali, claro. Pô, aquele ali, porque aquele ali, ele além de gerar transformações que me ajudaram, né? Ele teve um outro cara ali. Uhum. Uhum. Junto com aquele cara, tem um Sim. outro cara. Uhum. Que é um cara que a gente botava espinhel de pandorga. Você sabe o que é isso? Pandorga pipa? É uma Sim, pipa. pandorga, é uma pipa grande. Sim. Que você custa Sim, segurar ela. sim. E aí você pega a ponta dela da linha aqui, você amarra uma garrafa com areia nela. E aí você vai, bota aquela areia na água, a água vai pro fundo. E você bota uns 100 anzóis, com uma braça de distância um do outro. E aquela pandorga vai indo pro mar e vai levando, aquela garrafa vai pro fundo e ela vai levando todos aqueles anzóis escados. Uhum. Uhum. E aí você, depois que acaba os anzóis, você bota mais uns 300 metros de cabo. E quando na verdade você tem uma armadilha para pegar peixe que está lá fora, Uhum. que a pandorga levou. Depois você traz ela de volta. Uhum. Traz tudo de volta, só que dessa vez com um monte de peixe. Uhum. E a gente fazia isso na Ponta do Goulart, Uhum. onde eu nasci. E tinham praias incríveis, lugar maravilhoso, né? E meu pai me conta que a gente quebrava assim, aqui tava a ostra, e a gente quebrava com a pedrinha e chupava a ostra. Aí teve um moço, um turista que estava ali, assim, o senhor não se preocupa deles cortarem a boca Uhum. ali? Eu falei, vocês estão acostumados. Uhum. Né? E meu pai, muitas vezes, a gente botava o espinhão lá fora e ele ficava com vontade de beber. Aí ele dizia assim, eu vou lá na sede, que é a Associação dos Amigos, Uhum. vocês recolhem o espinhão. Cara, duas crianças Uhum. com 100 anzóis, cheio de bagre, cheio de cobra do mar. Uhum. E não é pegar e liar tudo, não. Você vai ter que deixar tudo organizado. Porque senão amanhã você não consegue mais usar. Uhum. Sim. Entendeu? Cara, à noite, Sim, galera. sim, claro. Então lá vem o Sim. bagre. Como pega o bagre? Para espetar um bagre em ti, vai Sim. embora, porque não tem o que fazer. Vai ficar tudo dormente. Se for no pé, você não vai conseguir andar. Então é muito legal. Sim. O teu Uhum. pai te dá esses testes de sobrevivência e você dá conta. Uhum. E depois ele lá curtindo no bar, você ir lá e mostrar o peixe que pegou. Ó, tá Uhum. aqui o peixe. Uhum. Teve uma situação que foi muito interessante, que a gente foi pro manguezal, eu sempre conto isso. Foi eu e meus irmãos, ali no Mangue de Itacorubi. Uhum. E a regra lá em casa não podia chegar depois que anoitecesse.
Tinha que chegar sempre antes do anoitecer. Era uma regra que tinha da minha mãe e do meu pai. Anoiteceu e a gente não saiu do mangue. E a minha mãe já sabia que tinha acontecido alguma coisa. Porque a gente atravessava o rio com marisco. A gente pegava um saco de marisco, de ostra, de tudo que fosse. A gente atravessava o rio segurando o saco de alinhagem. Um saco enorme, cheio de caranguejo, com água pura aqui. E atravessava o rio só com o movimento das pernas. Então ela sabia que a gente fazia isso. E ali tem uma correnteza muito forte no rio. O Rio das Três Pontes, ali na reta, entre o cemitério e o SIC ali. Lá na frente tem um rio que junta todos aqueles rios. E a gente não chegou e a minha mãe já começou a entender que a gente aconteceu alguma coisa. E aí ela mandou avisar meu pai estava no bar com os amigos. Vamos todo mundo entrar no mangue para ajudar a achar meus filhos. Acenderam velas. Toda aquela história já se preparando foi pior, né? Sei que meu tio, Salomé, quando ele entrou no manguezal, a gente já estava saindo. Só que a gente tinha pego tanto marisco e tanto caranguejo que a gente carregava um saco 20 metros e ela pegava o outro 20 metros. Entendeu? Não dava para carregar tudo vindo. Eram muitos sacos. Então tinha que fazer esse... Eu sei que quando ele chegou, a gente já estava assim uns 100 metros para chegar no rancho. Aí eles viram que a gente chegou, pô, foi uma festa, enfim. Tudo aquilo que a gente pegou para vender, a gente deu pro meu pai e ele comemorou que a gente estava vivo. Fizeram uma puta festa no bar porque os filhos do Juca estavam vivos, entendeu como é que é? Então são coisas que a gente hoje ri de tudo isso, mas olha que louco que era, né? E pra gente era um feito, né? Ter pego tanto caranguejo, né? E tanto marisco, né? Mas é essas coisas, né? Então foi aquele cara que te passou essas manhas. Foi aquele cara que te passou aquelas manhas. Foi aquele teu pai doidão que foi lá e ó, olha essa ostra aqui, ó. Vi se a ostra? Não vi. Olha ali, ó, não vi. Mas não dá pra ver mesmo. E essa coisa da arte, assim. Não dá pra ver, eles ali a ostra tão camuflada. Sim. A camuflagem do mangue, né? Tu descobriu o camuflado. Tinha uma coruja numa área onde o mangue se juntava com a Mata Atlântica. Ela vivia naquela transição de mata. Mas ela ficava igual um tronco velho. Claro. Tinha como tu ver ela. Não tinha como ver ela. E tinha dia que eu disse, gente... Eu lembro de muitas vezes ir até esse lugar para ver se eu conseguia ver a coruja. E tinha hora que eu olhava assim, ó, ela tá ali. É ela. E eu chegava perto e era um tronco. Ainda os mistérios. É igual um tronco, senhora. Ela tinha uma carinha toda tortinha, assim, ó. Uhum. Não tinha como tu ver. E tinha dia que tu olhava assim, é ela. E aí tu chegava perto, ela voava. Sim. E aonde ela pousava, ela já sumia. Claro. Muito louco isso. É lindo Então, demais. pô, tu entrar dentro do mangue pra ver se tu vê uma Sim. coruja é porque tu tá treinando. Isso. De alguma forma tu tá treinando a tua percepção, né? Isso. Ver o invisível, ver o oculto, ver o que se mistura, mas tu sabe fazer aparecer. Isso, exatamente. Isso é um desenvolvimento da sensibilidade num nível muito profundo. Aquilo ali é a Ilha da Magia. Uhum. A Ilha da Magia é aquilo ali. Uhum. Né? É tu ir atrás de uma coruja que se camufla. Ela não existe, velho. Uhum. Ninguém vai ver aquela coruja. A ostra grande, tem ostras que são desse tamanho assim, ó, tamanho da minha mão assim, ó. Você não vê ela. Tu passa pela pedra num ângulo, tu não vê ela. Tu passa em outro ângulo, aí, opa, de um ângulo você vê. É o ângulo que você olha que você consegue entender e vê-la. No fundo, é quase como tu treinou a arte de ver o invisível e a arte de fazer o invisível se tornar visível. Exato. Quando ela sai, então é um treino, né? É porque a natureza se camufla para continuar existindo, né? Sim. A gente também faz isso, né? Com certeza. Sim, te ouvindo assim, me lembra aqueles ritos de passagem, né? Sim. Tinha nas culturas mais antigas mesmo, né? Os meninos fazerem provas de coragem, de sobrevivência. De alguma forma, tu foi treinado. Né? Meu pai uma vez teve um cara lá que a gente foi brigar com um cara aí, o cara deu na gente. Eu e o meu irmão. Deu na gente, bem manezinho. Deu na gente. Aí, pai, porque ele bateu na gente, não sei o quê. Vai lá vocês dois de novo.
Então, em vez de o meu pai ir lá para me representar, ele disse, não, vai lá vocês dois de novo. Uhum. E vai lá de novo. Aí a gente disse, não vou lá que a gente já apanhou uma vez. Então, Sim. encontraram um cara Um limite. encontraram um cara que é mais forte que vocês, né? Já entenderam que... Isso existe no mundo, né? Pô, Claro, olha o sim. cara, vai lá vocês dois de novo. Sim. Um puto exercício Muito de limite. legal. Sim. Porque é bem um lugar do masculino, e claro que a gente tem questões aí de perigo, de risco, né? Sim, sim. Mas é muito interessante que o que a gente pensa como energia masculina é o masculino, ele se desenvolve a partir do desafio. Se algo faz por mim, essa força de dentro para fora, ela não tem como sair. Ela sai a partir de uma pressão externa. Então, Sim. ela é invitada, convidada através de uma pressão externa para que ela Brother. brote e se manifeste e aconteça. Então, se eu crio as condições para fazer e faço que é bem um papel feminino da mãe, porque ela precisa fazer para que a gente aprenda a receber. Claro, é perfeito, mas precisa ter uma energia masculina que cria as condições para que eu faça e aprenda a fazer por mim. Então, e o que é na vida? Eu aprendo a receber e aprendo a fazer por mim e pelo outro. E essa é uma dança, né? De receber e dar, receber e dar. Então, quando teu pai cria as adversidades, ele vai possibilitando que vocês vão tirando cada vez mais de dentro de vocês o que vocês têm. E vai criando um masculino extremamente Sim. capaz, né? Mas também precisando das habilidades como essa assim, tem muitos contos e muitos mitos que isso daria uma história muito muito linda, né? Porque fala bem disso do que se esconde e o que eu preciso fazer às vezes nós na relação terapêutica, né? Estamos vendo que tá ali, mas se isto for muito no ponto, se camufla e nem a gente nem a pessoa vê. Então, como que eu torno visível algo que está querendo se esconder a ponto de que não se assuste e não se esconda de novo? O processo terapêutico é muito isso. Tornar visível para que a pessoa tenha consciência e saiba se relacionar, mas se for direto pegar, também se esconde de novo e tu não vê. Então, é exatamente esse processo mesmo essa dança terapeuticamente, né? De ajudar a tornar visível aquilo que está o tempo todo querendo se esconder. Então, daria uma bela história. Essa história da coruja aqui já me veio, né? Umas ideias, mas enfim. E o quanto que esse manezinho depois tu se nutre hoje, é uma pergunta, o quanto que esse manezinho que teve essas experiências tão concretas, porque hoje a gente sabe o quanto que o corpo, a corporeidade, em algumas escolas eles enfatizam mais, são tipos de inteligência que vão te ajudar a ter compreensões mais diversas do mundo, né? Na nossa educação separa muito, né? O corpo e a mente, enfim, tem todo o quanto que para as crianças hoje é impossível ficar na sala, porque quer que uma criança aprenda parado, enquanto a criança aprende fazendo, umas fazendo, outras aprende desenhando, cada uma com tantas inteligências, mas a gente acabou patronizando. E o quanto tu pôde experimentar também a tua forma de aprender vivendo. E aí o quanto que daqui a pouco tu se nutre, e essa é uma pergunta. O quanto que o artista Darcy, né? Porque além de capoeirista, além de músico, compositor, tu também é um artista, né? O quanto que o Darcy se nutre dessas experiências para poder criar todas as questões do personagem. Isso é uma pergunta. O quanto que tu te nutre dessas experiências para poder criar o personagem Darcy? E como que ele surge na tua vida? Ou se ele surge em algum momento, ou ele foi se construindo, daqui a pouco ele apareceu. O personagem ele nasce porque meu avô morava na Costa da Lagoa, né? E eu ia vender roupa com a minha mãe na Costa da Lagoa, muitas vezes. Eu carregava as sacolas para minha mãe enquanto porque era muito pesada, né? Então eu ia com a minha mãe, depois eu ia cobrar também as pessoas. Eu conhecia todas as famílias da Costa da Lagoa, desde a Vila Verde, que é ali perto dos Araçás, até a Praia do Sul, que é praticamente uma praia lá do Castelinho. E aquelas pessoas falando daquele jeito, né? Aquela dicção, aquele dialeto, né? Aquela... O gerro, mas não é totalmente diferente, querida. O gerro mais Maronel, o Gerry mais o Moriel. E não são filhos da Leni. Eles não são filhos da Nelly. A Leni. A troca das palavras, com todo carinho, o que parece erro,
que na verdade não é. Uhum. E tu nascer na costa, morar na costa, é um sítio tão bonito, com tanta harmonia, que a melodia da vida é só tu deixar rolar. E não sobra para eles, transborda para eles. O falar correto é uma coisa que... Por que falar certo? Uhum. O certo é como a gente fala aqui. Uhum. Essa propriedade na comunicação deles, Uhum. essa força da galera da costa, Uhum. ficava de cara. Aí eu comecei a imitar a galera da costa Uhum. para minhas tias. Elas riam muito, porque eu tentava reproduzir como eles falavam, né? Uhum. Tanto na velocidade, eles falavam muito rápido, né? E o jeito que eles zoavam um do outro, tudo aquilo foi me ajudando a... Né? Aí quando eu achava que eu era da cidade, quando eu ia para a costa. Quando na verdade eu morava num bairro e passava um carro por dia. Eu me achando, entendeu como é que é? Tipo, a Lauro Linhares da Trindade pra gente era Uhum. né? Então, quando tu vai pra costa, tu dá aquele... Tu reconhece aquele povo incrível, né, cara? Sim. Pra mim, é o povo mais louco e mais lindo do mundo. Uhum. É a galera da Costa da Lagoa. Tem um monte de amigos lá, cara. Eu amo aquela galera, assim, sabe? Uhum. Então, meu avô morava ali. Uhum. Né? Então, eu tenho algumas imagens, assim, também com meu avô, muito legais. Pai da minha mãe. Uhum. Ele era o Gustavo da Gaita. Meu avô tocava baile na ilha. Uhum. Uhum. E a minha mãe era backing vocal dele. Ó, que Então, legal, por isso que cara. quando meu pai sempre tocou muito violão. Meu pai tem uma mão O direita. teu pai? Aham. Pai seresteiro. Pai é É. 4 acordes e a noite toda. Tem a manha, canta bem. Meu pai tem uma voz zagueiro, entendeu? Só na manha. Muito legal meu pai tocando e cantando. Uhum. Afinado, sabe? Então, essa escola do meu pai e da minha mãe ali foi importantíssimo para... Eu lembro que eu tirando chorinho. A mãe, opa, ali não é aquela nota ali. Uhum. Ela sacava. Pô, eu Claro. voltava lá e ela estava certa. Uhum. Mas na construção do Daci é um pouco disso, sabe? Viver na Costa da Lagoa e, e muito contato, né? Ô, dona Norai, a mãe pediu para eu vir cobrar a senhora. Ah, querido, vem cá, querido. As histórias deles, né? Mas quando tu sai viajando com o Das Aranha e tu entra com uma galera muito louca, às vezes todo mundo chapado, às vezes uns trincados, às vezes uns bêbados, e toda aquela loucura da liberdade psicológica, foda-se, estamos tudo doidão aqui, saem umas pérolas incríveis. Sim. Uhum. Aí é porque Sim. quando a inteligência cai na farra, vem a Uhum. criatividade, né? Sim. Totalmente. Pô, aí nasciam umas coisas, pô, e eu ficava guardando essas coisas, sabe? Uhum. Ficava guardando essas merdas de qualidade, né? Uhum. Pô, isso aqui é bom pra cacete, isso aqui é bom, isso aqui é bom. E aí na hora que pinto o personagem, eu tenho como Organizar, construir expressar. Uhum. ou pôr em prática ou aproveitar todos aqueles conteúdos que eu Uhum. considerava que geravam mecânica de humor. Sim. Pô, mas isso é bom demais. Uhum. Como que esse cara falou isso, cara? Sim. Né? De onde que esse cara tirou isso? E algumas sacadas que os caras às vezes me falavam assim, mas isso aqui... Então eu começava a guardar, gravava e às vezes transformava em, em spot de propaganda vamos dizer, dos meus programetes da rádio. Uhum. Né? Porque o Daci começa numa rádio, né? Na Atlântida. Uhum. Então eu fiz 10 e a galera enlouqueceu. Que isso aqui, cara? Uhum. Aí eu gravei mais 10, e gravamos 500 Pô. no final da história. E aí eu construí o personagem, até que eu fui para uma pizzaria fazer um stand-up comedy, né? Uhum. Uhum. E foi legal, porque daí eu comecei a brincar com aquilo, né? Sim. Comecei a me divertir com aquilo ali. Uhum. E aí, pronto. Aí depois disso eu comecei a associar algumas piadas que já existiam, misturava com umas coisas aqui da ilha. Uhum. Aí alguns textos eu achava, pô, esse texto é muito legal, isso todo mundo canta, isso todo mundo ri. E aí tu vais encontrando o, o teu repertório, né? Sim. Aí depois tu vai percebendo, pô, essa aqui não dá mais pra contar, não. Essa aqui, Uhum. essa música, essa piada não é legal contar. Sim. Que alguém já me deu um feedback que não é bacana. Aí você também ia Sim. aperfeiçoando, se atualizando, se cuidando para não agredir, para, Sim. né? Então foi muito bacana. Algumas, o meu bom senso,
né? Minha ponderação natural com a minha sensibilidade já me proibiam, eu já excluía, que eram boas piadas, porém poderia ser utilizada de uma outra forma, sem que eu entrasse numa área que eu pudesse machucar alguém Sim. ou desrespeitar alguém, né? Então até esse filtro, né, ele é importante no humor, né? Que fazer rir machucando alguém não é legal. Mas quando você brinca com alguém, zoa com alguém, né, cara? E o cara tá dando risada contigo, aí tu acertou. Sim, perfeito. Aí tu acertou, porque ele tá dentro da onda. A onda não tô a fim de diminuí-lo ou de alguma forma Machucá-lo mesmo, machucá-lo. agredi-lo sutilmente. Mas eu tô rindo da coisa da vida que faz a gente rir daquilo ali mesmo. Isso. Sim. Pô, cara. Às vezes eu tô com uns casais assim, casado, né? Aí quando eu sou casado, postura deprimida dá pra ver. Aí, né? Claro. Porque, pô, aí é uma Sim, bobagem, mas todo mundo que é sim. casado passa por conflitos que tem dia que tu tá meio Sim. puto, né, velho? Porque Claro. é normal, entendeu? Enfim. Mas eu acho que é isso, sabe, Bruno? Eu acho que o humor, ele passeia muito nas reações, né? O objetivo do humor é reagir com riso, né? Sim. E ajuda profundamente a ressignificar as dores e desafios, porque te trazem para uma outra frequência mais ampla e que, como expande a relação, tu pode ver aquilo de outros pontos. Esse é o risco da gente também virar um pouco moralista, ainda que eu entenda e acho muito cuidadoso da tua parte de cuidar com as piadas, mas o que faz a gente poder transformar uma tragédia, muitas vezes, em algo digerível e digestível, é a possibilidade de brincar, porque esse brincar vai dando outros contornos, vai abrindo espaço e daqui a pouco aquilo, pum. Sabe, se eu ponho um negocinho de açúcar inteiro nesse copo, fica bem doce. Mas se eu vou abrindo esse copo e daqui a pouco tá do tamanho de uma bacia, já não tá mais aquele doce. Entende? E aí, à medida em que eu vou... O humor vai abrindo esse espaço de tal forma que isso foi se diluindo, se dissolvendo e se misturando e integrando, e agora aquilo já é uma outra coisa. Então, o humor tem uma beleza e uma importância profunda. Eu, por exemplo, para dormir, a minha esposa fala, lá vai tu escutar uma piada. Porque geralmente para dormir, depois de um dia assim e tal, de manhã, eu gosto, enfim, fico em silêncio e tal, mas de noite eu geralmente vou escutar piada. E pode ser alguma, porque o timing, a sacada, eu acho a beleza do time, né, de fazer uma inversão ali, tá indo daqui a pouco a pessoa te joga para um lado, é muito criativo, aquilo me inspira profundamente e eu rio tanto que depois o sono fica muito mais tranquilo. Então toda noite eu tô escutando piada antes de dormir, eu vou escutar uma piada porque ela escuta, Bruno, eu rio mais baixo porque vai acordar tua filha, porque é um nível de relaxamento que gera e de mostrar coisas mesmo que esse humor é muito lindo, né? E eu fiquei me veio a imagem desse menino que levou o barco lá pra fora, sabe? O quanto que realmente, né, tu pegou o conteúdo e ela gostava, tu foi guardando tudo, mas chegou uma hora que tu pegou isso e levou pro mar, né? Tu conseguiu chegar lá, tu pegou e levou pras pessoas, né? Isso não ficou contigo. Então essa capacidade de pegar os elementos, os conteúdos, se amalgamar e transformando, botando barro, e depois te transformando numa outra pessoa quando tu leva isso até o final, né? O quanto que esse gesto, essa imagem me vem várias vezes quando a gente tá aqui, o quanto te ajudou a não só ter a criatividade do personagem, mas chegar a executar ele. Porque às vezes é muito difícil isso. Muitas pessoas têm muita criatividade, mas elas não têm essa capacidade de agora vamos lá. Vamos entrar ali no... Vamos mandar isso pra Atlântida, por exemplo. Vamos na pizzaria e vamos fazer acontecer. Deixa eu pegar todos esses elementos aqui, fazer essa alquimia em mim e trazer para as pessoas. Então, é incrível essa tua capacidade. É incrível. Tu falas de tudo isso, me vem muito a área da composição das músicas, né? De tu ficar... Isso tá ali pegando o barro, vamos dizer, e fazer a música, né? E tem uma música que eu digo que brincar é puxar areia pro monte, com um monte de areia na praia. Enquanto dorme na noite, o vento da noite derruba na praia a areia do monte.
né? Então a natureza ela tá toda hora te dando areia e desmontando, até que você realmente faça o seu castelo, né? Eu digo que lá no gerador da criação, o tempo traz o desejo de encontrar, tirar ideias do céu, trocar a varinha mágica pela lapiseira e o papel pardo, a cartolina, lápis de cera para desenhar em cima. Vamos à prática, vamos fazer acontecer. Sim, sim. Né? Fez um risco no chão lá no petisco com chopp, disse a ideia do nada, foi o risco quem trouxe. Então, toda hora a tentativa, a tentativa. Sim. Muitas vezes, Rodrigo, eu começo uma música construindo ela e ela só me serve como uma base para dali eu construir outra. Perfeito. Muitas vezes acontece. Eu fiz uma música agora que é bem simples a música, mas ela fala de uma menina que gosta da praia. Ela gosta do costão, ela gosta das pedras, ela gosta das piscinas. Ela é muito inteligente. Para ela gostar dessa região. Então eu estou tentando. Então ela precisa entrar no mar. Seu jeito de rezar é mergulhar na calma. Ela diz que Deus é o barulhão da onda lá de fora, virando marola, chegando na praia e acariciando teus pés. Ela sabe que a fé é a protetora do crustáceo na pancada da maré. Então ela é um marisco. Ela é uma alga. Ela é uma das pedras. Ela está constituída no cenário. Ela faz parte daquilo. Ela é uma coruja. Ali. Ela gosta de ficar na... Entende? Então, mas não era isso que eu tinha escrito. Sim. Eu tinha imaginado que era uma menina da biologia, que ela anda de pedal. Aí eu fiz umas 6 estrofezinhas com rimas, contando que ela... tudo relacionado com natureza. Ela sai de canoa. Eliminei tudo isso. Isso não precisa. Precisa disso. Sim. Né? Então, são músicas que tu vai... Tem uma coisa que eu fiquei pensando. E o nosso sorrisão? Por que a gente tem um sorrisão? Da onde vem esse sorrisão? Para que serve o sorrisão? E aí eu fui... ancestralidade. Os nossos, antes de nós. Esse nosso sorriso vem de algum lugar. Esse teu sorriso bonito, de algum lugar veio. Né? Sim. Então essa música ela diz basicamente o quê? Lá de onde ela vem, as coisas são assim. A gente sente quando o outro está afim. Veio como se fosse na veia, a ancestralidade. Direto. Ela do meu lado. A gente nem se falou, falava por si. A nossa reza afinou, o espírito da coisa é sentir. Nos revela a história, certamente é da memória dos nossos antepassados, esse nosso sorrisão, para encarar as armadilhas. A nossa liga não desliga, ela esquenta. Aí vem o amor e bota para ferver. Porque tudo acaba no bem-querer. O objetivo vai ser sempre o desejo de tu te tornar uma pessoa boa. Porque é legal ser legal. É legal ser legal, cara. Né? Pô, é legal ser legal, cara. Porque se tu sair daí, aí tem uma música que eu digo que raras são as histórias envolvendo drogas e violência que acabaram em sucesso, que acabaram bem. Né? E no mesmo ponto, o problema não é ser quem tu és. O problema é achar que por ser quem tu és mais ou menos que alguém. Isso não vai te fazer bem. Horizontalizar o olhar. Botar para cima do medo. E viver ou falar do que se tem que falar. Né? Aí tem um pouco da atitude, um pouco da coragem de enfrentamento das coisas da vida. Claro. Né? Então, quando tu estás construindo uma música, tu está indo buscar essas coisas todas. E tu está tentando materializar em frases, posteriormente criar melodias que consigam indicar, através da dicção, da propriedade das palavras, a melhor forma de conduzir e levar as pessoas. Sim. Porque aí tem uma magia também. E você querer encontrar o melhor jeito de
vou usar assim, truc, 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 pô, e jogar lá, Uhum. Uhum. né? Sim. O Uhum. Uhum. Sim. que você tem que encontrar. Uhum. Porque, cara, daí não é arte. Uhum. Porque se tu não encontrar o jeito certo Isso. de impulsionar a ideia através de melodia, Sim. pode ficar uma coisa fria, morna, Sim. Uhum. Não tocar ninguém, né? ao ponto de não ser arte, ser artifício. Uhum. Uhum. Por isso que muitas vezes uma letra precisa ter esse cuidado. Uhum. E a banda depois vai ter um outro cuidado, Uhum. que é gerenciar aquilo e potencializar ainda mais. Potencializar, exatamente. A Uhum. gente falou isso com o Chico até, um Sim. pouco. O quanto Muito a legal. música faz isso, né? É. O quanto a letra, ela dispõe os objetos da melhor maneira para que aquilo possa ser visto, revelado. Uhum. E a música faz com que isso possa reverberar, né? A melodia, tudo, pro mais distante possível, né? Como se fosse um sopro que tu infla e consegue chegando, incluindo diversas dimensões, inclusive, né? Quando a gente pensa. Tem uma música que eu acho muito válido falar dela, que eu fazia educação física, né? Aí o professor falou, faça uma redação, uma dissertação sobre deficientes físicos. Na época chamava-se assim. Uhum. Passou a se chamar depois de pessoas especiais e agora pessoas com deficiência. Deficiência é uma limitação em uma determinada área. Uhum. Eu tenho tantas limitações em tantas áreas que eu tenho mais a ver com deficiente do que eles comigo, né? Certamente. Aí a música nasce aí. Uhum. O meu compromisso com a minha natureza é de não ser igual. Uhum. Nasci no meio de milhares de pinheiros, mas eu saquei que eu sou uma goiabeira. Na geometria desse mundo me disseram que eu sou quadrado, mas eu sou triangular ou quem sabe circular. O alecrim e o hortelã me confundem. Meu pai pedia para mim, vai lá buscar salsinha. Eu trazia cebolinha. A minha dislexia, o meu autismo light já estava aí presente, né? Sim, As minhas deficiências na interpretação, na... sim. Muito legal. Então, o alecrim e o hortelã me confundem. O que é o alecrim e o hortelã dos dois aqui? Esse cheiro assim, esse cheiro assim. Então é muito legal tu perceber as tuas deficiências, né, cara? Como a gente é deficiente, Além da né? folha ser totalmente diferente. Né? Cheiro e folha diferente. Mas eu também sempre tive vida incrível, né? Minha avó, ela vai lá, pega a cebolinha pra avó, putz, sempre trazia o errado, porque confundia, enfim. Mas que sabe incrível que- ter trazido aí. Tu trouxe várias coisas aí, né? O artista tem isso, né? Ele tem essa habilidade para essa conexão e às vezes uma dificuldade na materialização e no entendimento prático, né? E tu trouxe aí vários, teu avô, teu pai. Provavelmente teu pai com muita habilidade também, mas também não soube, né? Teve a questão do álcool, teve a questão, né? Muitos talvez não conseguem mesmo materializar como tu teve a oportunidade, assim, de passei por muitas coisas, mas eu consegui materializar a minha arte, quem eu sou, com todas as experiências que eu vivi. E até assim, trazendo um pouco de conhecimento médico. E às vezes a mediunidade está junto com o artista, né? E às vezes também essa sensibilidade muito alta é algo que tu pode trazer de forma profunda e real, ou às vezes se perder um pouco nisso tudo também. Dissocia, né? Dissociar e encontrar outros escapes, né, para tentar acalmar ou satisfazer aquela necessidade. E eu vejo que tu, aos poucos, tu foi consolidando, por ter aprendido a fazer desde cedo, né? Então, assim, tu conseguiu dar um sentido prático para tua criatividade, para tua mediunidade, vamos chamar assim, né? Que é uma outra forma de falar das nossas capacidades criativas, né? Então, muito legal, assim, muito legal. E eu acho que, assim, tu consegue talvez captar a alma daquela letra ali, o que realmente te faz sentido que tenha que ser tocado na pessoa, né? Tirou um monte de coisa ali e, não, é isso aqui, O juice, o néctar. né? Uhum. É, realmente. E aí põe a música, põe o ritmo certo para alavancar. E às vezes tem umas que são mais assim, você vai pensar, pá, vamos falar um pouco do litoral de Santa Catarina. Uhum. Então eu vou transformar nome de praia em adjetivo e em verbo. Tipo, São Chico navega e guarda Uhum. amores Uhum. como Joaquina e Marta. Uhum. Tudo nome de praias, né? Claro. Então você também tem, é muito mais técnico, mas você também tem que ser criativo para conectar
Olha, você tem todas essas praias aqui. Uhum. Agora faça uma música disso. Uhum. Uhum. Né? Então tem isso também, tem outro tipo de poesia, né? Uhum. De outro tipo que é muito mais, Uhum. que tem a ver com sensibilidade, mas que tem muito mais a ver de você malhar Malhar, sem Sim, dúvida. até exatamente. Sim, encontrar. sim, eu acho que isso é bem importante porque senão fica também num campo da idealização, como se nasce. E tem uma que Nasce pronto, né? é como se nasce pronto. E tem sim uma inspiração que nasce quase que do tanto que tu caminha. É como se tem o Gilberto Gil, até falei quando o Chico veio, que o Gilberto Gil falou como é que tem aquela música debaixo do barro do chão, né? Então tem uma construção que nasce dessa caminhada, né? Dessa caminha, e é como se vai vindo de baixo. Então tu faz, ela que aparece, né? E claro que tem uma que vem de um campo mais sutil, né? E que tu mais dá vazão. Eu até dei o exemplo no outro vídeo do Almir Sater, que ele fez aquela música Ando Devagar. E essa música ele fez conversando com o Renato Teixeira, ele estava tocando violãozinho, e ele fez a música em minutos. E depois a Maria Bethânia, que ele não tinha muito contato, ligou pra ele e falou: Almir, tu tem alguma música? Ele falou no programa do Boldrin, e se eu vi ele falando sobre isso. E de repente, Almir, tu tens alguma coisa aí pra mim? Daí ele falou: pô, já tenho um pouco pro meu sustento. A última que eu fiz eu posso até te contar. Daí ele começou a cantar pra ela e ela falou: é essa aí que é minha mesmo, me manda. E ele falou: pô, uma música que numa sentada pra tomar um café com um amigo, com o Renato Teixeira, sai uma música inteira. E muitas ficava lá, né? Então tem umas que vêm desse campo, assim, e foi uma das músicas dele que fez mais sucesso, né? E que demorou quanto tempo para aquilo acontecer? Minutos. Mas teve outras que ficou, que vem dessa relação mesmo que tu tá falando, né? Dessa intenção de, tá, como é que a gente vai conseguir transformar em adjetivo e verbo? O que que a gente vai ter que fazer? E aí tem muita energia gasta para depois se tornar de repente também aquilo ali, né? Que tu faz, daqui a pouco de repente aparece. Mas até chegar de repente, teve uma caminhada longa, né? O Ger, meu irmão, uma vez ele falou assim, ó. Eu fiz uma música aqui, um pedacinho que diz assim, ó. Ele paralisa nossos músculos de aço. Ele paralisa nossos músculos de aço. Aí eu pensei, pô, a ignorância, a maldade pode paralisar muitas coisas, né? Uhum. A bondade. Enfim, vamos esquecer o que paralisa e vamos começar a paralisar as coisas. Paralisa o sistema nervoso central, o que existe entre o bem e o mal de Parkinson. Paralisa uma chuva de granizo, a queda antes de bater no piso de mármore. Paralisa o ser que ainda será, você qualquer um que tentar reagir. Paralisa os nossos sonhos, saudades do que for, em pleno voo a hélice. Paralisa o nosso amor. Então você vai buscando Uhum. e você vai brincando com isso, porque tem que ser, é uma diversão. Sim. Sim. E um dos momentos que eu mais tenho prazer na música é quando eu não vejo a hora de chegar e pegar o violão para voltar àquele parque, sabe? Uhum. Tipo, tem que fazer alguma coisa e parei de fazer. Agora eu vou pegar o violão de novo e iau, sabe? Uhum. Uhum. Essas são as coisas que eu não queria me afastar, sabe? Então, muitas vezes, pegar umas férias, eu penso muito em pegar umas férias de 1 ano. Já tá me vindo isso, sabe? A necessidade de ficar 1 ano sem trabalhar, mesmo, para dar mais um mergulho Na criação. no receptivo, Isso. Uhum. Sim. sabe? E quando tu trabalha muito, tu tem que entregar, tem que Isso. entregar, tem que Sim, entregar. sim. E o teu criativo, ele começa a baixar, Uhum. Uhum. sabe? Uhum. Uhum. Ah, O aspecto receptivo da criação, né? e isso tem a ver com Uhum. estar na lagoa pescando, Isso. passar 3 dias na Sim, praia. perfeito. Uhum. Eu gostava de usar muito o limpa vidro do carro ali, Uhum. Uhum. porque tem um ritmo, né? Ele paralisa com peça paralela, a barriga da miséria. Nossos, às vezes remando no surf. Uhum. Eu amo surfar. Então, muitas vezes remando, Uhum. saem coisas também. Caminhando. Uhum. Uhum. Esses ritmos são importantes.
trotando. Muitas vezes eu Sim. estava caminhando e percebia que a música era mais alegre. Começava a trotar, não porque eu queria trotar, mas eu queria usar o ritmo das pernas para criar. Claro, mas é isso, Uhum. mas isso que é fundamental. Eu acho que, porque tu trazer isso, porque as pessoas têm uma ideia de como é criatividade, às vezes limitada, e é muito bom tu estar falando isso, para se dar conta, porque isso vem do barulho do chão, do trote, do ritmo do coração. É. E isso gera uma canção, entende? Não é apenas um sentar, então todo o teu corpo em movimento possibilita muito a criatividade. E tu falou uma frase que eu achei linda, que é quando a inteligência cai na farra, é, nasce a criatividade, né? Tu falaste essa frase dela, tá reverberando agora aqui, que eu achei muito boa. Eu escrevi um dia uma poesia que era assim: tenho andado onde meus pés caminham e permitido que meus olhos encostem no que estão vendo. Deixado que o coração possa acelerar, que o ar possa sair e entrar. Tenho passado mais por aqui, tenho sentado mais comigo, tenho estado mais sozinho, tenho ficado mais íntimo da vida. Essa foi uma que também fiz caminhando. Então, à medida que eu estava caminhando no parque, eu estava fazendo esse movimento, né? Deixar que meus pés toquem, meus olhos encostem, e daqui a pouco tu vai se sentindo muito mais íntimo da própria existência como um todo, né? E eu cheguei em casa e escrevi, mas nasceu de uma caminhada, entendeu? Eu cheguei e escrevi da minha esposa: o que tu estás fazendo, Bruno, escrevendo rápido? Eu, não, porque me veio uma poesia, eu não queria perder. Dela, mas tu não fosse correr? Eu não fui, mas eu estava caminhando e durante a caminhada, então, quando tu fala isso para mim, faz muito sentido, Claro que sim. porque é da relação com a vida, né? Não é algo também separado, é dessa união, dessa fusão, desse amalgamento com o lodo do mangue, né? E Então, quando tu fala disso, uma das coisas que mais me impacta assim é quando eu vejo uma queimada no nosso país, na Amazônia, no Mato Grosso, uhum, aqui, né? E é o homem Uhum. que bota fogo, é o homem mesmo, né? uhum, E quando eu quebro uma coisa sua é vandalismo, né? E quando a gente queima a floresta é progresso, né? uhum, É muito louco como o homem uhum, como o homem realmente de fato é uma criatura estranhíssima uhum. nesse aspecto, né? Sim. Mas eu driblou FUNAI, driblou IBAMA, driblou o Congresso e os federais, driblado Senado, driblado Planalto, driblado o ministro e os tribunais. Essas pessoas conseguem driblar todas Uhum. essas instituições, né? Então, não tem. Só para vocês entenderem aonde muitas vezes eu vou tentar encontrar um jeito de falar daquilo Claro. que me incomoda. Driblou FUNAI, driblou IBAMA, driblou Congresso e os federais, driblado Senado, driblado Planalto, driblado Ministro e os tribunais. Ai, ai, vem ver o que a gente plantou crescer. Ai, ai. Você dá o diagnóstico da tragédia, mas tenta trazer alguma coisa também, Uhum. né? Essa música nunca gravou, só citei aqui porque É muito Sim, bom muito demais. bom. falei um pouquinho das coisas também que do Uhum. nosso país, Claro. né? Como, por exemplo, o que acontece com as crianças, né? A música O Carretão, né? A música O Carretão tá na ladeira e o carretão vai descer, né? Uhum. Então, Sim. fala um pouco das crianças de rua. Algumas frases eu uso, nossa, por que eu fui fazer essa frase? Porque agora tá batendo aqui, né? Sim. Sim. Mas, tipo, o homem para mudar tem que perder. Sim. Nas minhas perdas eu digo, pô, velho, já sabia que tu ia perder, cara. E tu não mudou antes. É porque tu tem que perder para mudar, né? O cara precisa bater o carro com violência para entender que ele estava sendo um boy há muito tempo. Uhum. Ele estava sendo irresponsável com o carro há muito tempo. Uhum. Aí desce uma porrada, e agora? Agora tu não vai mais fazer isso, né? Mas precisou da perda total, machucar alguém, matar alguém. A vida é louca. Uhum. A vida é muito louca. Então agora vai estudar matéria para ver se tu passa de ano, né? E homem para mudar tem que perder. E aí tu vais criando algumas coisas, né? E algumas coisas vêm lá bem da infância, sabe? Roseta maricota não tem buceta, tem 2 tranças na cabeça e um buraco na barriga. Aonde fica um homem criança
vivendo a fantasia de ser uma grande mulher. Que a maricota no Boi de Mamão é aquela boneca enorme. Uhum. 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 E bem aonde é o umbigo fica o buraco, onde fica o cara olhando a galera. Uhum. Né? Então, Roseta, maricota não tem buceta, tem 2 tranças na cabeça e um buraco na barriga. Aonde fica um homem criança, vivendo a fantasia de ser uma grande mulher. Lúdica inocência. Então eu estou retratando um pouco do Boi de Mamão, né? Uhum. Bim, farra do boi, fora o boi o resto é homem. Então olha como você... Uma brincadeira de maus trato ao animal. Como você, enquanto músico, você vai lá dentro da sua cultura e você bate na sua cultura e diz, olha, farra do boi, fora o boi, o resto é homem. Como o resto tem uma conotação mesmo de resto, Resto. o que não presta, Uhum. o lixo. Uhum. Fora a excelência desse animal, o resto não presta. Uhum. E aí você vai lá e diz que a gente pode brincar com um boi, mas ele pode ser um boi de mamão. Não precisa quebrar um animal. Então eu falo da ludicidade, da importância do homem brincar com boi de mamão, mas eu vou lá e Uhum. espeto ou demonstro que eu não concordo com isso. Sim, Porque são tuas convicções, né? claro. É a tua percepção do cenário que te diz que tu não vai amarelar pra essa porra aí, velho. Uhum. Sim. Né? Sim. Convicção política também tem Uhum. muito disso, né? Uhum. Ah, eu não gosto de política. Não, política é um negócio... Peraí. Até onde você não gosta? Né? Até onde você aceita que seja assim? Né? Ou você vai ser agente transformador, e aí vai ser um linha de frente? Ou vai ficar na mureta? Esperando para ver o que cai para cair pro lado de lá ou do lado de cá? Né? Uhum. Muitas vezes a vida vai te... Sim. Né? Sim. E o quanto as pessoas muitas vezes se amedrontam, Sim. se calam, Uhum. Uhum. né? E o quanto tem uma galera que é do fronte. Tem uma galera... E na capoeira tem isso. Tem isso, com certeza. Sim. Capoeira tem muito isso. Né? Você vai pro fronte aí, vai pra roda. Uhum. Cara, isso na roda tem uns caras muito violentos e muito grandes, muito fortes, muito preparados. Uhum. E aí? Vai ficar só tocando? Uhum. Não vai enfrentar o leão? Né? E Uhum. tem como você enfrentar o leão, sobreviver à violência e à agressão e não ser agressivo. E nem foi ali para dar uma lição. Você só foi ali para mostrar que o seu treinamento, a sua habilidade, faz você passar por aquele momento apertado. São as provas da vida, velho. Claro. Uhum. As provas da Exatamente. vida. Né? A capoeira, ela tem... A capoeira é muito incrível, cara. Uhum. Uhum. Como eu já fui pra roda de capoeira, meu Deus do céu, como eu já levei pancada e olha que eu não sou um capoeirista que ficou rodando o mundo, vamos dizer assim. Uhum. Mas algumas vivências que eu tive foram muito interessantes. Uhum. Né? E tem a ver com disciplina, Sim. tem a ver com estar treinado, Uhum. né? Tem a ver com estar treinado. Sim. Uhum. É a nossa vida. Inclusive para cair, né? Uhum. E para cair na frente de todo mundo, né? Isso. Sim. No meio. Exato. E teve uma vez, como tu falasse agora, que eu acho legal ressaltar, eu estava muito treinado. Ou seja, eu estava no ápice do meu mundo de capoeira. E nós estávamos na guarda de um baú. E eu cheguei e tinha uma roda. E tinha um aluno meu que eu considero muito bom, o Fernando. Ele hoje é proprietário do Brownie Santo Grau, Santo Brown, Uhum. o Fernando. Então ele é muito habilidoso. E eu cheguei na roda, estava o Fernando. Umas meninas bonitas também, de uma galera treinando. E eu cheguei, o Fernando estava jogando muita capoeira. Aí eu vi que ele estava dominando a roda. Aí eu olhei aquilo ali, assim, eu disse, Fernando, acho que ele está se achando. Vou lá mostrar pro Fernando que quando ele estiver se achando, pode pintar uma encrenca e mostrar para ele que ele não deve estar tão Uhum. feliz assim
numa roda. A hora que comprei o jogo com ele assim, ele já olhou na minha cara que trovoada. Ele já viu na minha cara que ia dar problema. Uhum. Gente, eu já ia mesmo para dar uma banda, para dar um pisão nele. Certamente era isso que eu ia fazer. Ele deu um giro, era areia. Ele deu um giro com o pé assim e saiu 2 bolinhas de areia do chão e caiu uma em cada olho meu. Resumindo a cena, era o Fernando me levando pelo braço para eu lavar o rosto. Eu que fui dar uma lição. Eu lavar o rosto do rio, cara. Eu batia com o olho assim na água para tentar tirar a areia, cara. Mas ardia muito, cara. Não tinha o que fazer. Olha a capoeira, velho. Sim. Olha a lição. Uhum. Né? É tão bom falar disso, né? Sim, não, é lindo com demais. certeza. Assim, ó, certinho, sabe, galera? Aham. Vê assim umas bolinhas de areia, uma em cada olho. Aí quanto mais mexia, pior. Não dá nem pra abrir o olho, nem pra fechar. Ai! Aí eu lembro que ele me pegou e falou: vem aqui que eu vou te levar pra te lavar o rosto. Desculpa. Qual será que foi a lição, né? Tinha um lá se achando, mas tinha um que tava querendo se achar mais. Não, teve um que Sim. o cara não tava se achando. Sim, Ele só tava feliz. Uhum. claro, Claro. claro. Ocupando o espaço dele completamente. Tava né? vivendo a vida numa boa. Uhum. Eu fui intruso. Eu fui mais que prepotente. Uhum. Então você tem que buscar tudo que você foi Isso. para você entender o quanto isso te potencializou para tu tomar aquela lição. Claro, perfeito. Uhum. Para mudar, tem que perder. Uhum. Sim. E é lindo porque, no fundo, os alunos acabam sendo os maiores professores dos mestres, né? E ali foi literalmente. Não, ele me levar, ele me levar, cara. Ele que me levou para eu lavar o rosto, para eu tentar tirar a areia do olho, né? Sim. Muito legal isso, velho. Sim, estamos chegando no fim aí. Vamos. Muito bom. Muito bom, cara. Muito bom. Pode dar uma pergunta, Orion? Não, acho que tá. Beleza. Olha aquele violão ali, é do Muriel, cara. Ah, é? Ó. Vai fazer uma palhinha? Né? Olha, gente. É? Eu pensando Pra assim, encerrar? pra encerrar, porque talvez pode ser com uma música, ou qual é a emoção que tu sente que tá mais presente nas tuas criações, Muriel? Ocorreu agora, porque eu sinto que tu é alguém que tem uma potência e uma alegria grande, né? Mas qual é a emoção que tu sente, sabe, como se fosse Qual é a emoção que tá mais presente no teu processo criativo? Eu acho que, eu não sei. A satisfação acaba por passar por uma emoção. Uhum, uhum, Quando você está satisfeito, é porque de alguma forma as ondas de boas sensações uhum, te levaram àquela bela praia. uhum, Eu acho que o construir, o fazer, o estar envolvido uhum, é o que me traz mais satisfação. uhum, E a minha emoção é uma mistura de... Eu acho que a minha emoção, ou a minha devoção, ou a minha entrega, uhum, ela está muito mais em saber aonde aquilo vai chegar e aonde aquilo vai tocar. uhum, Vai fazer rir, vai fazer dançar, vai fazer cantar, vai fazer comemorar, vai fazer confraternizar, uhum, vai curar, uhum, vai levar boas sensações, vai levar alegria, vai trazer uhum, paz, vai trazer uhum, um momento de boa vivência. uhum, Uhum. Você vai entregar uma coisa que as pessoas precisam: bem-estar, bem-querer, bom humor, abastecer sim, as almas de nutrientes que vão deixar as pessoas melhor. Uhum. então talvez seja a Muito bom. alegria mesmo, né, que tá acho que o encantamento, a curiosidade como ato e a alegria, elas estão muito no teu processo de composição, né, se fosse pensar como uma emoção que tá ali criando um movimento, né, e não tô dizendo alegria como algo pueril assim, tô dizendo como essa alegria, como essa frequência que vibra numa frequência alta mesmo, sabe? Até porque se não for isso,
Se não foi esse o espírito da coisa, eu acho que não teria o porquê, Sim. né? Porque eu vejo alguns amigos dizendo: nossa, agora eu fiz outro disco. Agora eu tô com tantas, 200 poesias no caderno lá. Mas é tudo dele para ele. Uhum. Ele não conseguiu canalizar, Entregar, né? né? E às vezes, amigo, para tu fazer uma estrutura para materialização e demonstração daquilo, dá muito trabalho. Sim. E esse trabalho tem relação muito com humildade. Uhum. De ter que se interar com pessoas, de ter que esperar pessoas, o time do outro. Aquilo que eu falei sobre os ensaios antes da nossa Claro. conversa. Perfeito. Né? Meu, pô, Nazareno, pô, mas nós estamos há 5 dias tocando essa mesma música. Uhum. Uhum. Hoje nós vamos tocar ela de novo, é? É, que a gente tem que... O nosso groove aqui não está muito bem fechado. Aí você vai lá e fica fazendo uma base que não está te ajudando em nada. É só um pouquinho. Será que a minha técnica nessa base não precisa realmente... Aí você vê que vai, aproveita para malhar o teu aqui também. Uhum. Mesmo sabendo que quem está construindo é ele, mas aperfeiçoa o teu. Aí vem a questão da humildade, né? Uhum. Perfeito. Humildade, para mim, tem muito a ver com merecimento. Sim. Uhum. Ao que ser humilde? Cara, ser humilde é você merecer Uhum. aquilo que você está lutando para conseguir. Sim. Humilde não é ficar igual um velhinho assim, não. Sim. Uhum. Não, cara. Uhum. Que o cara, o burguês, bicho, ele pode morar numa casa de papelão, mas ele dá um chute no cachorro para mostrar quem é que manda. Uhum. Claro, E perfeito. tem tanta gente com tanta grana, ajudando tanta gente. Claro. Eu tenho um cara que eu amo ele, que ele é do grupo Imperatriz, é o João. A família deles é incrível. Tem o Vidal, é o pessoal da família Imperatriz. Mas tem o João, que é um dos filhos. Mas ele é o altruísmo dele, a empatia dele. É uma pessoa que está toda hora envolvido com um projeto de recuperar um telhado de uma casa que abriga crianças. Gente, ele tem grana, Uhum. mas ele não é burguês. Perfeito. Mas ele tem um monte de coisa junto, mas é quando tu vê que o cara não perde a oportunidade de aproveitar o potencial financeiro Uhum. para Te ajudar o conduzir Uhum. melhorias. melhores momentos para as pessoas. Então é muito legal isso, né? Nós, né, seres humanos Sim. complexos, loucos, amáveis, brilhantes, acesos para cima. Sim. E a vida é isso. Muito bom. Muito bom, cara. Muito isso. Foi muito bom estar muito aqui com vocês hoje também. Legal, foi profundo, hein? Bom, Porra, foi muito bom bom. mesmo. Já ouvi também a tua experiência. Acho que tu tem uma boa maturidade espiritual, assim, com o teu trabalho. Tu busca aprender com as experiências, usa dos bons ensinamentos e dos maus também, para não repetir. Né? Tanto é que tu estás aí, né? Aqui, hoje, Sim. né? Fazendo tudo que... Que legal. Muito legal. Uhum. Muito bom, Manuel. Prazer também. Pode ser. Muito bom. Pode Foi um ser. prazer. Eu acho que eu Vamos tô ver. pensando até no nome do podcast pode ser A Arte de Tornar o Invisível Invisível, né? Eu acho que essa imagem da cruz é linda. Uhum, bem legal. E também a imagem de tu amalgamado ali, né? No mangue. Também se tornando invisível os mosquitos, né? E tornando a... Os maruins. Os maruins, Maruins. isso. Se tornando invisível para eles e fazendo as corujas se tornarem visíveis. Né? E o muito louco é que a galera vem morar em Florianópolis e mora perto dos mangues, e a hora que tem maruim nas noites de lua, sem vento, não dá para viver aqui, não sei o quê. As pessoas falam, Aí eu digo, cara, maruim não é... Esses bichos, não, maruim não é bicho. Maruim é um inseto. E se maruim manifestar, maruim que tá certo. Maruim não dá em outros lugares a não ser no mangue, né, Sim. cara? Ali é o lugar dele. Ali é o lugar dele. Sim. Muito bom, é isso, fechou. Muito bom, muito, Muito bom. bom. E a gente, claro, já encerrou aqui, mas